Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, vamos ler do versículo 13 ao 35. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35, diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Senhor Jesus, obrigado por termos a oportunidade, mais uma vez nessa semana, de ouvirmos a Tua voz. Senhor, nós pedimos a Ti, ó Deus, que através do Teu Espírito Santo, essa palavra venha a ser pregada aqui nessa igreja, que a Tua verdade venha a ser revelada em nós, que haja, ó Deus, aqui um derramar do Espírito Santo sobre a Tua igreja, que os meus irmãos tenham os olhos abertos a respeito da Tua palavra. Senhor, que haja crescimento no nosso meio, porque nós precisamos aprender a respeito de Ti para podermos crescer e superar as dificuldades da vida. Meu Deus, eu rogo a Ti, ó Pai, que o Senhor use a minha vida de acordo com a Tua vontade, para que eu seja o Teu instrumento hoje, para o Teu povo ouvir a Tua voz, Senhor. Derrama, ó Deus, a Tua bênção sobre nós. Assim nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, esta é uma das passagens, uma das belas passagens bíblicas. Com certeza você já ouviu muitas mensagens a respeito dessa passagem, e ela é uma das várias
que trata das evidências da ressurreição do Senhor Jesus. Nesse momento você vê uma delas, e o Senhor Jesus, na Bíblia também, é relatado que ele apareceu a Maria Madalena, como foi dito aqui, apareceu a Cefas, a Pedro, apareceu aos 12. Paulo diz aos Coríntios que ele apareceu certa vez a mais de 500, e muitos o viram, né? Todos esses 500 foram testemunhas dele de uma vez só. Então há várias evidências na Bíblia sobre a ressurreição de Jesus, e esta é uma delas. E Lucas e também Marcos, então, narram a respeito de uma viagem de 2 discípulos desconhecidos, porque a Bíblia não fala a respeito deles. Menciona o nome de um e não é mais mencionado na palavra, e o outro sequer o nome é dito. E eles vão a caminho de uma cidade também pouco conhecida, essa cidade de Emaús. O que se diz aqui é que ela distava 60 estádios, né? Então era uma caminhada de 11 a 12 quilômetros. Imagina você fazendo aí uma caminhada na volta aí da Quinta da Boa Vista, que sei lá, deve dar uns 2 quilômetros cada volta, 2, 3. Você daria aí 6 ou 4 voltas na Quinta da Boa Vista, seriam esses 60 estádios de caminho. Uma caminhada boa, né? Em companhia, então, de um outro discípulo, os dois iam caminhando, e nessa caminhada, que aparentemente é uma caminhada assim de pouco comprometimento, os dois iam de caminho, saíam de Jerusalém a Emaús, mas mostra um comportamento que pode demonstrar, né, pode retratar o comportamento de muitos de nós. Se você reparar o comportamento dos dois na caminhada, os dois estavam alegres? Estavam? Tristes. Faziam uma caminhada, um com o outro, tristes. E esse comportamento que você leu aqui comigo mostra, então, que muitos de nós, na nossa caminhada, às vezes você pode, então, fazer essa caminhada na Quinta da Boa Vista. Eu vou raramente, confesso aos irmãos, deveria ir mais, mas às vezes eu encontro com alguns irmãos em duplas, caminhando, né? É mais prazeroso. Eu confesso que gosto de caminhar sozinho, não gosto de ninguém falando ao meu lado, não. Mas há irmãos que preferem correr e caminhar com uma companhia para ir conversando, né? Então, você imagina você caminhando na Quinta da Boa Vista com uma pessoa do seu lado, um outro discípulo, você discípulo, amém? E um outro irmão seu caminhando na Quinta, e você, com certeza, já aconteceu de você, nessa caminhada matinal lá na Quinta, você vai contando ao seu irmão muitas tristezas da sua vida. Às vezes você conta os seus problemas, né, e você demonstra aquele abatimento, você faz aquela caminhada triste, às vezes o outro está triste também, às vezes fica uma competição, né, de quem tem o pior problema, né? Não, mas o meu é pior. Então, você imagina você fazendo essa caminhada, e você com certeza já fez muitas vezes, contando para alguém, se abrindo com alguém, sobre as dificuldades que você enfrenta, com tristeza e preocupação. Então, nós, nessa passagem, aprendemos como Jesus trata esse comportamento e como ele corrige o nosso rumo quando a gente toma esse tipo de atitude. Quando, às vezes, até sem querer, sem pensar, nós temos esse abatimento, temos essa preocupação, essa tristeza, mas essa passagem que, como eu já disse, é muito bela e muito utilizada por muitos pregadores, mostra, então, para nós, hoje, como Jesus trata esse comportamento e como ele, então, nos corrige. No primeiro que você leu comigo, no versículo 13 ao 17, relembrando, veja aí comigo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Então, tudo o que aconteceu
em Jerusalém, a crucificação do Senhor Jesus, como ele foi condenado, eles iam conversando a respeito de todas essas coisas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Então, como eu disse, é aparentemente uma caminhada comum com uma companhia. Você imagina que você está lá conversando, né? Eu não sei se você lê a Bíblia como eu. Eu leio e começo a mentalizar as cenas e começo a imaginar como isso poderia se acontecer no meu dia a dia. Então, eu fico imaginando uma caminhada na Quinta da Boa Vista e você conversando sobre as coisas que sucedem na sua vida, conversando sobre o que te aconteceu recentemente, e você e o seu companheiro na mesma situação, entristecidos e preocupados. E aí aparece, né, Jesus no meio dessa conversa. Você está lá compartilhando as suas angústias e os seus temores com essa pessoa, e nessa angústia é relatado aqui nessa passagem que eles estavam com preocupação, porque é o que o próprio Senhor Jesus diz. O que é que vocês estão aí tratando que está vos preocupando? E eles então param a caminhada com aquela pergunta, entristecidos. Eles não estavam alegres. Uma caminhada que, do ponto de vista de alegria, deve ter sido uma caminhada que demorou a passar. Porque quando nós estamos tristes, parece que o tempo não passa. Então, uma caminhada simples. E Jesus, então, vem e se intromete na história. No versículo 15, aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Então, você agora mentaliza: eu não gosto de andar com companhia. Mas você gosta e está lá com o seu irmão. Aí você está caminhando, contando para ele os acontecimentos, as suas dificuldades, e chega um cara e vai no seu passo. O cara aparece do nada, você não conhece, o cara aparece do nada e se intromete lá na sua conversa. Você gostaria, em primeiro lugar, você gostaria que alguém se intrometesse na sua depressão? Você imagina, você está lá caminhando e chega alguém que você não conhece, se intromete e ainda pergunta: o que é isso que está preocupando vocês? Você já parou para pensar nisso? Porque tem gente que, além de não gostar de que um desconhecido venha e se intrometa na sua conversa, tem gente que também não gosta que ninguém se intrometa na sua depressão. Irmãos, creia nisso, tem gente que gosta de viver na deprê. Tem gente que, se encontrar alguém e tenta levantar ela para cima e animar e tirar ela da tristeza, o cara não gosta, ainda fica chateado. O que você tem a ver com a minha depressão? Me deixa eu curtir. Tem gente que gosta de curtir dor de cotovelo. Tem gente que, se não tiver um problema, não está satisfeito. Tem gente que, se estiver feliz, não está satisfeito. É uma pessoa maníaca por depressão. É um maníaco depressivo. Então, Jesus vem, aqueles dois, ao encontro, e Jesus se intromete. E você poderia até chegar para esse cara que chegou ali, né, abordou vocês dois, e você poderia virar para ele e falar assim: vem cá, quem é você? A conversa ainda não chegou no chiqueiro, não. Não é assim que você fala para alguém que não quer que se intrometa na sua conversa, né? A conversa ainda não chegou na cozinha. Ou seja, a conversa não chegou ainda no seu domínio, no seu ambiente. Nós estamos tratando aqui entre nós. Não se intrometa, não tem nada seu aqui. Poderia dizer isso para Jesus. Mas repare, Jesus, ele não se intromete naquilo que não é dele. Porque eram duas pessoas mundanas, dois ímpios, eram dois
discípulos eram duas pessoas que eram dele, de Jesus. Quando não é dele, Jesus o que faz? Educadamente, bate a porta, pede permissão para entrar. Jesus não se intromete no que não é dele, mas no que é dele, ele sim tem autoridade de se intrometer. Ora, se eu tenho autoridade sobre o meu filho, o que ele estiver fazendo, eu posso me intrometer. Ele não tem autoridade para se intrometer no que é meu, mas eu posso intervir no que ele está fazendo, se eu julgar que aquilo é importante e relevante. Então, Jesus ele só faz isso com aquilo que é dele. Veja João capítulo 10, versículo 27 e 29. João capítulo 10, do versículo 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então Jesus aborda duas pessoas, duas ovelhas que eram dele. E se ele começa a ouvir que as ovelhas dele, o que é dele, tem algo que está incomodando, tem algo que está preocupando e precisa haver uma correção, Jesus sim se intromete. Jesus sim pode se intrometer, como ele também fez com Caim. Veja lá em Gênesis capítulo 4, versículo 6. Vamos lá para o início da Bíblia. Como Deus fala com Caim, no capítulo 4, versículo 6. Deus diz assim para Caim: então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Caim também poderia dizer, não se mete na minha tristeza, não se mete nos meus problemas, me deixa aqui no meu canto, deixa eu curtir a minha depressão, mas Deus e o Senhor Jesus se mete naquilo que é dele, naquilo que lhe pertence. Então Jesus sim aborda os dois discípulos na caminhada e pergunta a eles então o que os preocupa. Ele deseja então que esse relacionamento conosco seja assim, porque quer corrigir o nosso rumo. Ele se intromete porque ele tem o interesse de corrigir o seu rumo, de corrigir a sua postura. Então, imagine, você faz caminhadas, como eu disse hoje pela manhã, aqui, quando a gente começou a falar sobre o livro de Números, estava tudo muito bem enquanto o povo de Deus estava ali no Monte Sinai, recebendo as instruções de Deus lá em Levítico, né, todos os padrões que eles deveriam seguir, mas o povo estava ali, parado. Ao momento em que eles começam a caminhada no livro de Números, começam a aparecer os problemas, as dificuldades, as murmurações, a cobiça, a idolatria. Então, como eu disse hoje pela manhã, enquanto está tudo parado na zona de conforto, nada acontece, está tudo muito bem. Mas quando você se dispõe a levantar e começar uma caminhada, as dificuldades começam a aparecer. As coisas começam a complicar. E aí, quando começa a haver essa mudança de rumo e de comportamento, Jesus ele se intromete no seu dia a dia, tendo esse direito, e ele quer corrigir esse rumo. O que acontece é que muitos de nós sequer conseguimos enxergá-lo. Nós sequer conseguimos perceber que Jesus está querendo se intrometer na nossa caminhada. Agora imagine a sua caminhada, qualquer área da sua vida, o seu casamento, a sua vida profissional, seja lá qual for, o seu ministério. O Senhor Jesus está caminhando contigo, seja na Quinta da Boa Vista, seja no seu trabalho amanhã, seja no dia a dia na sua casa, seja aqui no serviço ministerial, mas o Senhor Jesus está contigo na caminhada. E quando ele percebe que há algo errado, ele
toma ali aquele mesmo passo que você, ele te acompanha. Mas quando ele percebe que há algo que está saindo do rumo, ele chega ali juntinho de você e o que é isso que está te preocupando? Mas nesse momento, no versículo 16, diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles, nesse momento, sequer conseguem reconhecer que era o Senhor Jesus, porque nós agimos como se ele não soubesse dos nossos problemas. Veja o que diz no versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Eles não perceberam que era o Senhor Jesus, porque eles estavam impedidos de o reconhecer. Se você ler, como nós lemos aqui no início, o estado espiritual desses dois discípulos, eles estavam tão amargurados, tão entristecidos, tão descrentes, que foram incapazes de reconhecer quando o Senhor Jesus os abordou. E nós, na nossa caminhada, também pode acontecer isso. Nós, às vezes, estamos tomados de tanta tristeza, tanta preocupação, que às vezes o Senhor Jesus se aproxima e pergunta para a gente, como se ele não soubesse. Veja, Jesus faz uma pergunta: o que é isso que está preocupando vocês? Será que Jesus não sabia? Claro que ele sabia, mas os homens, então, agem como se Jesus não soubesse. E nós também assim o fazemos. Quando nós andamos preocupados e entristecidos demais com os acontecimentos da nossa vida, a gente pensa assim: o Senhor Jesus não está observando o que está acontecendo comigo. Ele se esqueceu de mim, ele não está vendo. Será que é só o Senhor Jesus que não sabe o que tem acontecido comigo esses últimos dias? Ou muitos de nós não fazemos isso também? Nós temos a mesma postura. Esse homem relatado aqui na Bíblia como Cleopas, Eusébio diz, inclusive, que ele era tio de Jesus, que ele era da família de Jesus. E Cleopas significa de um pai renomado. Veja, um discípulo cujo significado é de um pai renomado. Eu faço a pergunta para você: você é um discípulo de um pai renomado? Não? Ninguém diz amém? Quem é seu pai? Você foi feito filho de quem? De Deus. O seu pai é renomado. O seu pai é o Pai Todo-Poderoso, é o Deus que criou os céus e a terra. É Ele quem te sustenta. Então, como pode um discípulo, cujo nome é de um pai renomado, ter esse tipo de postura, dizendo: és o único, porventura, que, estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Veja, ele simplesmente vira para Jesus e fala assim: pô, você é o único que não está sabendo de nada. Você é o único desinformado. Você é o único que não sabe do que tem acontecido. E eu estou assim preocupado e triste por causa desses acontecimentos. E justamente por causa disso eles não o reconheceram. Então isso acontece conosco também. Então, o que nos impede de reconhecer Jesus nesses momentos, Lucas aí, no capítulo 24, agora um pouquinho adiante, versículo 25 e 26. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus diz para eles assim: ó gente estúpida e lesa de espírito. Olha só que coisa linda, né? Suave. Um cara que ele não reconheceu. Você imagina agora, volta lá na sua caminhada, né? Suponha que você, na Quinta Boa Vista, disse para o cara o que estava acontecendo, e o cara diz para você assim: pô, você é estúpido, hein? Hoje geraria um processo, né? Que é isso, cara? Isso é assédio moral. Pô, eu estou aqui com a testemunha do meu lado, o cara está andando comigo, eu vou te processar. Que é isso? Você está me chamando de estúpido? Pois é, mas a estupidez, ser nécio e tardo de coração, cega de você ver que Jesus está ali do teu lado.
não deixa você perceber que Jesus está ali do teu ladinho, perguntando: o que está te preocupando, meu filho? O que está acontecendo? Porque há uma estupidez sobre nós que não nos permite, e ele diz: nécios e tardos de coração, para que crer tudo o que os profetas disseram? Irmãos, nós às vezes somos estúpidos e lentos de espírito para crer tudo o que está na Bíblia. É o que Jesus diz. Mas vocês são estúpidos para entender tudo o que está na palavra de Deus? Será que vocês são tão lentos assim para entender tudo o que está aqui? Isso é um dos motivos que nos impede de reconhecer Jesus. Um outro motivo é incredulidade. Veja o que ele diz do versículo 19 ao 24. Ele lhes perguntou: quais? O cara diz para ele assim: olha, você não está sabendo os acontecimentos desses últimos dias? Jesus vai dando corda, né? Quais? E ele, então, lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Até aqui tudo bem. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, até aqui também tudo bem. Ora, nós esperávamos, veja o tempo verbal, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Veja a incredulidade desse homem. Até o versículo 20, tudo bem, mas do 21 em diante, nós esperávamos que ele fosse, que ele havia de fazer, que ele faria. E ainda é verdade que alguns disseram que ele apareceu e tal. Resumindo, nós também, nesse momento em que estamos caminhando, em qualquer área, e às vezes nós paramos e pensamos assim: poxa, eu esperava que Jesus fosse fazer, mas eu achava que ele ia fazer acontecer na minha vida. Eu achava que ele ia curar essa pessoa e essa pessoa não foi curada e morreu. Eu achava que isso e aquilo outro. É bem verdade que algumas pessoas, eu ouvi dizer, algumas pessoas relataram milagres. Eu ouvi dizer que algumas pessoas foram ressuscitadas por ele, curadas, cegos viram, coxos andaram. É bem verdade que eu ouvi isso. Mas já é o terceiro dia. Ou seja, há uma incredulidade no coração desse discípulo. E isso o impede de ver que Jesus está ali, do lado dele, dando corda. Veja, Jesus, embora ouça tanta besteira da boca do discípulo, Jesus vai dando trela para ele. É mesmo? Me conta aí. O que está acontecendo? Fala, quais foram? E o cara estúpido e incrédulo ainda não conseguiu ver que era Jesus. Outro ponto, terceiro, desapontamento. Vá lá em João, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. João 20, do 11 ao 15. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés.
Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ela ficou desapontada, porque ela chegou ali e não encontrou o Senhor. Ela ficou desapontada, viu os dois anjos, viu o Senhor Jesus, e ela pergunta a ele, né? Jesus pergunta a ela: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, por causa do seu estado de desapontamento, ela não reconhece o Senhor Jesus. Nós também passamos por essa situação. Nós ficamos desapontados porque não vemos o que gostaríamos de ver. Às vezes nós temos uma imagem na nossa cabeça, um plano na nossa cabeça, mas o plano de Deus é totalmente diferente. E a gente fica desapontado e chora. E por causa desse desapontamento, tristeza e choro, o Senhor Jesus às vezes para na nossa frente e pergunta assim: por que você está chorando? E a gente também, por causa do nosso estado, não reconhece, ainda supõe ele ser outra coisa. Então o desapontamento nos cega de reconhecer que Jesus está ali do nosso lado, querendo corrigir o nosso rumo e a nossa posição. Voltando lá ao Evangelho de Lucas, no capítulo 24, agora do versículo 36 e 37, Lucas 24, 36 e 37. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Então, às vezes a gente tem tanto medo que Jesus aparece, nos diz algo, né? E a gente pensa que é outra coisa, que é o inimigo. A gente fica atemorizado, a gente não percebe que é Jesus que está querendo ter comunhão conosco e endireitar o nosso caminho, porque o medo nos paralisa. Às vezes nós ficamos tão atemorizados, como eu disse aqui pela manhã, na escola bíblica a respeito de Números. O povo já tinha passado por tantas coisas com Deus. Eles podiam ter entrado na terra prometida com 90 dias, 3 meses, mas por não terem crido no poder sobrenatural de Deus, temeram os gigantes que havia naquelas cidades. E por causa do medo, isso os congelou e os impediu de tomar a terra prometida. Morreram vagando no deserto 40 anos. O medo nos impede de reconhecer que Jesus está ali conosco. E Ele deseja caminhar conosco, endireitar o nosso rumo e mudar o nosso estado espiritual. E aí, como Jesus então lida com essa situação? Jesus, você certamente já passou por essa situação, em que os problemas te entristeceram, te preocuparam de tal modo, que você pensou tanta coisa, teve temor, desapontamento, incredulidade. Tudo isso que eu disse aqui, com certeza, já passou com você, ou só passou comigo? Passou com você também? Poucos amém, vocês são maravilhados com vocês. Comigo também já passou esse tipo de situação. Mas aí como é que Jesus lida com esse tipo? Da mesma maneira que ele lida hoje, lá no versículo 26 e 27. Ele diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ora, o que Jesus fez? O que ele faz hoje? Expor a palavra. Jesus hoje, para endireitar o teu rumo e o teu desapontamento, ele expõe todos os cultos, o que está
começando por Moisés e por todos os profetas, que era a Bíblia naquele tempo, ele expunha a respeito das Escrituras, para corrigir o rumo daqueles dois. E ele continua fazendo isso hoje. Só que agora ele vai até Apocalipse, que você tem mais conteúdo na Bíblia. Então Jesus, daquele dia, ele não chegou assim, não, eu vou fazer uma terapia de ânimo, vamos fazer aqui uma terapia de grupo, vamos usar uma técnica de psicologia para te animar. Não, vamos embora, vamos fazer o grupo dos discípulos anônimos. Vamos fazer umas reuniões uma vez por semana e tal. Jesus não fez nada disso. Ele simplesmente expôs as Escrituras. Então, se você vem aqui esperando algum grupo de apoio, algo psicológico, não é assim que Jesus faz. Ele continua fazendo hoje, como ele fez lá, com aqueles dois, expondo as Escrituras, para mostrar para eles e para nós que convinha do Cristo padecer, e que ele entrasse na sua glória, mostrando então tudo o que a Bíblia dizia a seu respeito. E imediatamente, então, pulei aqui, ele quer também, através da comunhão, no versículo 28 e 30, ele diz assim, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Como Jesus então lida, além de expor as Escrituras, comunhão. Ele está contigo, ele vai contigo, ele entra na tua casa. Eles, naquela época, era comum, era costume, né, de hospedar as pessoas, eram muito hospitaleiros. Então, os homens convidam Jesus, eles chegaram a Emaús, e Jesus fez como se fosse continuar a caminhada. Mas os homens falam assim, não, olha, o dia já está, né, escurecendo, fica conosco e tal. Então Jesus, convidado, ele fica com eles, e eles então participam do pão. Jesus então ali parte o pão, abençoa e entrega a eles. Jesus hoje continua da mesma maneira, compartilhando do pão da vida, que é a palavra de Deus, contigo, aturando aí, passando pelas dificuldades contigo, te orientando, te expondo as Escrituras, para que você saia desse estado de tristeza e desapontamento. E aí, nesse momento, é que nós percebemos que tudo muda, porque veja o que diz o versículo 31 ao 35. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amados, nesse momento é que nós vemos que há, na presença de Jesus, quando finalmente, depois do partir do pão, os olhos deles são abertos, tudo muda. E eles, então, a partir desse momento, um diz para o outro assim, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava a respeito das Escrituras? Então, o que eu digo para você, se a palavra não arder no seu coração, os seus olhos não abriram. Se você não vier ao culto e, na palavra de Deus, o seu coração não arder, seu olho ainda não abriu. Você ainda não viu que Jesus está contigo, que Ele está do teu lado, querendo ter comunhão e caminhando com você. Pastor Maurício, eu lembro que num curso que ele ministrou aqui na igreja de homilética, de preparar o esboço, e eu tenho isso, uma prática na minha vida, quando eu vou preparar uma mensagem, se essa mensagem não arder no meu coração enquanto eu estiver preparando, não vai arder nos outros.
Então ela tem que arder no pregador. Agora, quando o pregador prega, como o semeador semeia, às vezes a semente vai cair em vários terrenos. Mas o que a palavra diz, e o que eles reconheceram é, de fato, quando ele falava, ardia o nosso coração. Então, irmão, se você vier ao culto e você sentir aquele arder no seu coração, aquele incômodo do Espírito Santo, o seu olho está abrindo. E você verá que Jesus está contigo, que de fato Ele está caminhando e te orientando. Então você encara a situação de outra maneira, porque imediatamente houve conversão, literalmente. Porque diz aqui no restante dos versículos, que na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Era noite? Era. Mas quando eles perceberam, abriram-se os olhos, eles ficaram de tal maneira modificados e motivados, que vamos voltar de noite mesmo, não tem como eu esperar amanhecer, eu tenho que ir contar essa boa nova para os outros, porque o Senhor Jesus de fato ressuscitou, e tudo aquilo que eu antes cria, que eu esperava que fosse Ele, que eu esperava que Ele fosse redimir, que eu esperava que Ele fosse fazer, agora o meu olho abriu e eu tenho certeza que Ele vai fazer. Então há conversão, literalmente e espiritualmente, e arrependimento. Então eles se levantam daquele caminho que eles estavam e voltam para Jerusalém. Eles não podiam esperar o raiar do dia para contar as boas novas, que é o Evangelho. Evangelho literalmente significa boas novas. Então, eles eram estúpidos e lentos espiritualmente, mas permitiram que Jesus os ensinasse. Não permita, irmão, que as dificuldades da vida, que a sua preocupação e a sua tristeza segue a sua visão. Que isso tire de você a visão espiritual mais ampla de que Deus está contigo nas suas dificuldades. Jesus, Ele está te acompanhando de perto para se intrometer sim e te corrigir. Eu prefiro, irmão, ser chamado de estúpido por Jesus do que de inteligente por alguém mundano, pelo diabo, por quem quer que seja. Eu prefiro que Jesus me repreenda e me diga na cara, você é um estúpido e lento espiritual. Mas se for de Jesus, eu aceito. Eu venho de bom grado, porque meu olho vai abrir. E aí eu vou me corrigir, vou mudar meu rumo e vou mudar a minha situação. Você só irá perceber isso se o seu coração arder na mensagem. Irmão, se você vem a todos os cultos e seu coração não arde em mensagem alguma, tem algo errado. Permita que Deus te ensine, que Ele abra os seus olhos e que você enxergue de uma maneira diferente. Por fim, permita que Ele te acompanhe na caminhada. Amém?